Giuseppe Mercalli, um cientista italiano, foi quem primeiro propôs, em 1902, uma escala de intensidade. Mercalli realizou uma pesquisa com as pessoas que moravam próximas ao foco do tremor e que sofreram diretamente os danos do mesmo. Assim, ele foi mapeando a região a partir dos relatos coletados e resumiu suas informações em uma tabela de intensidade que ainda hoje é utilizada por todos. Os noticiários sempre fazem menção à escala Richter, quando se trata da intensidade de um terremoto, e não é para menos. Ela foi criada pelo sismólogo Charles Richter, que em 1935 desenvolveu um procedimento simples para determinar o tamanho de um terremoto. Para compactar sua escala de magnitude, Richter utilizou o logaritmo da maior amplitude de onda registrada pelo sismógrafo durante um tremor de terra, como sendo a medida do tamanho desse terremoto. Pelo fato de ser uma escala logarítmica, um terremoto que mede 5 na escala Richter tem uma amplitude sísmica 10 vezes maior do que um que mede 4. No mundo, a cada ano ocorrem aproximadamente 1 milhão de terremotos com magnitudes superiores a 2, e os terremotos verdadeiramente gigantescos parecem ser excepcionalmente raros. É importante ressaltar que a magnitude de um tremor não descreve o seu poder de destruição. Um terremoto de magnitude 8, em uma área remota longe da cidade mais próxima, pode não causar perdas humanas ou econômicas, enquanto um terremoto de magnitude 6 imediatamente sobre uma cidade causará provavelmente sérios danos. O GPS, Sistema de Posicionamento Global, tem sido usado não apenas para localização na superfície da Terra, mas também para registrar o lento movimento das placas tectônicas. Esses instrumentos podem também medir a deformação que é dada por tais movimentos, assim como o repentino deslocamento em uma falha quando ela é rompida por um terremoto. Esse fato tem auxiliado sismólogos a definir um novo fenômeno, os chamados terremotos silenciosos, que nada mais são que deslocamentos das falhas que deformam lentamente as estruturas e rompem pavimentos que atravessam a linha de falha. Esses movimentos não desencadeiam ondas sísmicas destrutivas, todavia eles liberam grandes quantidades de energia deformacional. A superfície terrestre é composta por placas litosféricas que deslizam sobre o manto, evento que recebe o nome de deriva continental. Durante a deriva das placas, acontecem colisões ou afastamento entre elas, e são justamente tais movimentos que produzem as falhas e os dobramentos, e por consequência os terremotos. Os terremotos apresentam um padrão normal de falhamento em zonas onde a crosta continental está sendo separada, tal como nos vales em Rift do leste da África. A atividade de terremotos é ainda maior ao longo de limites transformantes de placas e mostram mecanismos transcorrentes. Nos limites transformantes, as placas deslizam uma em relação à outra. Um exemplo é a falha de Santo André e a falha alpina. Embora a maioria dos terremotos ocorra em limites de placas, uma pequena percentagem da atividade sísmica global é originada no interior das placas. Seus focos são relativamente rasos e a maioria ocorre em continentes. Muitos desses terremotos intraplaca ocorrem em antigas falhas que uma vez fizeram parte de antigos limites de placas. Os terremotos podem causar destruição de diversas maneiras. As ameaças primárias são as rupturas no chão, que ocorrem quando as falhas se rompem, a permanente subsidência e o soerguimento da superfície terrestre causados pelo falhamento
e o tremor de terra originado pelas ondas sísmicas irradiadas durante a ruptura. As vibrações do solo podem sacudir tanto as estruturas que elas chegam a colapsar. As acelerações do terreno próximas ao epicentro de um grande terremoto podem se aproximar ou até exceder a aceleração da gravidade. Poucas estruturas construídas pelo homem podem suportar um tremor tão intenso, e aquelas que o conseguem são seriamente danificadas. O colapso de prédios e de outras estruturas é a principal causa de danos econômicos e perdas humanas durante os terremotos. Os terremotos que ocorrem sob os oceanos geram, ocasionalmente, ondas marítimas gigantescas, comumente chamadas de ondas de maré, mas são mais precisamente designadas como tsunamis. Então, os tsunamis estão ligados aos eventos sísmicos, na verdade tem uma conexão direta com os eventos sísmicos. A verdade é que não todos os eventos sísmicos geram tsunami, ok? Mas todos os tsunamis são de alguma forma originados por eventos sísmicos que podem ou gerar uma deformação rúptea, ou seja, quebrar a crosta oceânica, ou quebrar a crosta oceânica, gerando esse tipo de deformação, ou podem induzir, por exemplo, devido ao sismo, um deslizamento de massa, um movimento de sedimentos, principalmente nas regiões mais íngremes, como o talude continental. Esse movimento de massa gera um deslocamento das massas d'água, essas ondas gigantescas. Então temos esta diferença, esse mecanismo, na verdade, mais que diferença, esse mecanismo de formação do tsunami que está ligado a um evento sísmico. Tsunami é uma onda, é um termo japonês que foi criado para designar esse tipo de ondas anômalas que se encontram nos oceanos e são derivados de causas sísmicas. Na verdade, o tsunami, por ser uma onda, ele tem uma série de variáveis que influenciam o comportamento desta onda. Por exemplo, a velocidade desta onda vai ser determinada pela profundidade do local. Então, se o terremoto ocorrer, essa fratura ocorrer, por exemplo, a 5.000 metros de profundidade, a gente pode chegar a formar ondas de tsunami com velocidades de até 1.000 km por hora. Quando é formado em águas mais rasas, tem uma proporcionalidade, na verdade, da velocidade com a profundidade. Então, quando a água é mais rasa, a onda de tsunami é mais lenta. Só que na medida que se aproxima da costa, por ter um comprimento de onda muito grande, na medida que se aproxima da costa, essa onda sobe, diminui a sua velocidade e aumenta de elevação, atingindo até 10, 15 metros de altura. Então, é perto da costa que o tsunami tem a sua força destrutiva desenvolvida ao máximo poder. Okay? No mar aberto, na verdade, o tsunami provoca um leve deslocamento da superfície marinha, embora estivesse se deslocando com uma velocidade muito grande, mas não gera danos. Okay? O dano é tudo concentrado na costa. Entre os riscos secundários, podem ser citados também os incêndios gerados por linhas de gás rompidas ou por redes elétricas derrubadas.